Bom, turma, vamos dar sequência aqui no na nossa aula. A gente tinha parado aqui, né, no meu vídeo anterior. Aí aqui a gente vai... Deixa eu baixar aqui o som do meu celular. Bom, aqui a gente vai dar sequência e a gente vai falar dos estudos. Então, o setor de epidemiologia, ele é realizado através de alguns estudos. Lembra que eu comentei? Existem alguns fatores, algumas etapas e estudos que o setor de epidemiologia vai fazer, e cada um voltado para um segmento, né? De levantamento de dados, pesquisa, pesquisa de campo, separar aquele grupo, é um grupo regional, é um grupo estadual, né? É um país, enfim, ele vai fazer alguns estudos e ele é subdividido. E aí a gente vai falar cada um dessas divisões, tá? Aí aqui a gente vai começar aqui, ó, gente, ó, estudos observacionais descritivos. Então, quando se trata do termo estudo observacionais descritivos, é um tipo de estudo que apresenta o retrato da situação da saúde de uma determinada comunidade. Então, esse tipo de estudo, ele vai retratar, né? Ele vai ali me dar subsídios ali, vai retratar ali como é que está aquela comunidade. Então, são coletados para estudos, né, utilizando alguns questionários, e cada questionário ali está voltado para um tipo de, por exemplo, um tipo de patologia específica. Então, vamos pensar aí na dengue. Então, existe um questionário exclusivo aí para ser feito voltado para esse segmento aí na questão da dengue, Covid. Então, quando fala estudo observacional descritivo é que eu vou descrever. Então, eu vou descrever ali, eu vou retratar como é que está a situação da saúde daquela determinada comunidade. Então, vamos pegar, então, aí, por exemplo, uma região específica. Vamos pegar uma região de Carapicuíba, um exemplo, né, que é uma cidade aí próxima da gente. Então, Carapicuíba. Então, a gente vai aplicar alguns questionários na região X de Carapicuíba, né, num local ali de Carapicuíba, e a gente vai preencher esse checklist, esse questionário, para levantar dados de como está a retratação da saúde daquela comunidade. E através disso, fazer estudos de melhoria, de aplicabilidade de vacinação, se tem incidência ou não, de casos novos, casos antigos, ou reincidência. Então, ele vai retratar aí mais ou menos como é que está a situação da saúde da população. Ele pode utilizar em gráfico, ele pode colocar depois o comunicado, que na região de Carapicuíba, no bairro X, a gente pode pegar até por bairro. Então, no setor, na cidade de Carapicuíba, na região do bairro X, nós fizemos um levantamento, um retrato da situação da saúde dessa população, dessa comunidade, e evidenciamos que nesse bairro, nessa região de Carapicuíba, por ser uma região onde tem muito contato com esgoto, córrego a céu aberto, então essas pessoas têm mais incidência de tal coisa, tá? É um exemplo. O próximo seria o relato de caso. O que vem a ser o relato de caso? Ele apresenta uma descrição mais detalhada, tá? E aí ele vai avaliar o caso clínico. Então, ele vai pegar um paciente, ele vai observar, vai avaliar os sinais e sintomas desse grupo, dessa comunidade, daquela região, e vai levantar dados para estudar o caso clínico dessa população ou dessa pessoa em específico, tá? Aqui eu coloquei até um exemplo, ó. Ele vai estudar a pessoa que pegou Covid e avaliar todos os sinais clínicos. Então, estamos lá na região
de Carapicuíba, no bairro X. Vamos fazer um relato de caso, que é uma descrição mais detalhada, diferente do anterior, né? É uma coisa mais minuciosa. E a gente vai fazer um estudo de caso clínico. Então, quais os sinais e sintomas que essa comunidade apresentou, qual a frequência que apresentou, em quais épocas apresentou. Então, ele vai fazer isso minuciosamente e vai detalhar. Por que detalhar? Porque através desse detalhamento é que os estudiosos, os pesquisadores vai conseguir ali entender como funciona quando ele descobrir, por exemplo, qual o agente causal. Lembra que eu falei para vocês, né? O agente causal é o agente causador da doença. Então ele vai entender, então é um vírus, nessa região é uma região que tem um esgoto a céu aberto, então talvez isso seja o que está fazendo com que essa população tenha um contato com esse vírus, porque esse vírus, um exemplo, esse vírus está na água onde tem rato, um exemplo, tá? Então eles vão fazer esse estudo mais minucioso, então eles vão fazer um levantamento de dados, uma descrição mais detalhada, e utilizando o caso clínico do paciente, né, da pessoa, ou a pessoa individual, ou aquele grupo específico daquela região. Aí o próximo aqui é série de casos. Ele é meio que parecido, né, semelhante ao relato de caso. Só que aí ele vai abranger um maior número de participantes. Então ele pode ali então fazer algumas regiões, alguns bairros. Então vamos supor, estamos em Carapicuíba, a gente tinha falado de um bairro X, né? Então nós estamos em Carapicuíba, vamos fazer uma série de casos e nós vamos pegar alguns bairros de Carapicuíba, tá? Tô dando um exemplo, tá? Carapicuíba, Osasco, enfim. Vamos pegar aí alguns bairros dessa região, tá? E aí vão ali olhar e acompanhar se há entre esses bairros, se esses participantes de cada bairro, ele tem semelhança em alguma doença ou algum sinal clínico. Então vamos supor que a gente pegue 3 bairros diferentes da região de Carapicuíba e no relato de caso de um bairro a gente verifica que são doenças semelhanças com outro bairro e o terceiro bairro não tem outros tipos de doenças. Então eles vão verificar ali naqueles bairros semelhantes o que eles estão ali no sentido de, como que eu posso dizer, de facilidade de pegar essas doenças, né? O que está fazendo com que eles tenham essa facilidade de pegar essas doenças? Quais as coisas incomuns ali? Então a gente pode detalhar, por exemplo, as duas têm em comum o córrego ao céu aberto, por exemplo. Já a terceira não tem. Então essa terceira não tem esses tipos de doença que as outras duas têm, porque essa aqui não tem um córrego ao céu aberto, né? Como as outras, as pessoas estão próximas a esse córrego e aí tem alagamento, um exemplo, onde a água contaminada vai e adentra as casas, então eles avaliaram e verificaram que esses 2 bairros têm esses tipos de doenças por conta disso. Então, através disso, vão levantar dados e tentar fazer prevenção, né, de saúde. E aí envolve a questão governamental, vai entrar em contato com o prefeito para ver o que pode solucionar. E aí envolve até questões políticas aí, né? Porque aí vai ter que fazer algo para sanar esses problemas. Então, se foi evidenciado que é um córrego quando chove e essa água adentra na casa dessas pessoas, então algo precisa ser feito em relação a isso também. Não adianta só eu imunizar. Então, eu vou fazer campanha de vacinação e vou imunizar essas pessoas nessas 2 regiões. Nada vai me adiantar se eu imunizar essas pessoas e ainda continuar entrando água, né, adentrando a água dentro da casa das pessoas que vem do córrego. Então, isso nada vai me adiantar fazendo isso. Estudos observacionais analíticos, né? Então, analíticos eu vou analisar e observacionais, né? Observar e analisar. Então, esse tipo de estudo,
ele tem uma tríade, que são 3 elementos: o agente, o ambiente e o hospedeiro. Então, agente qual é o agente causador dessa doença? É um vírus? É uma bactéria? É um parasita? Qual o ambiente que ele vive? Qual o ambiente que é mais suscetível? É no frio que essa doença acomete mais? É no calor? Qual que é o hospedeiro? O hospedeiro é o homem? O hospedeiro é o animal? Né? Então eles vão levantar todos esses dados. Tá? Então é um estudo observacional que eu vou observar e analisar. Então, um exemplo, estou observando um grupo de pessoas em determinada região, e aí eu vou ver aquela doença, que tipo de agente que é, e eu vou analisar. Analisei, observei, e é um vírus. Qual o ambiente que mais acomete esse tipo de disseminação dessa doença? É num ambiente de calor, é num ambiente frio, e aí assim por diante, tá? Aí aqui a gente tem o ecológico, né? Então os estudos ecológicos estão relacionados às exposições entre os indivíduos, que seja populações de países, regiões ou municípios, tá? Por exemplo. Então, para verificar essa possível existência de associação, né, existe entre elas essas questões, que pode ser populacional, de países, regiões e municípios. Então, esse estudo ele é mais ecológico. Então, exemplo, vamos pegar uma região, por exemplo, onde tem um país, por exemplo. Vamos pegar aí a parte da África. Então, um país africano, eles vão realizar alguns estudos ecológicos, que está relacionado à parte ecológica daquela região, que envolve alguns animais, por exemplo, e verificar se aquelas patologias, aquelas doenças, né, está relacionada à parte ecológica de algum animal, por exemplo, né? Regiões, municípios. Então vamos pegar as regiões da Amazônia, por exemplo. A Amazônia é uma região onde tem bastante animais, que tem a questão de transmissões de doenças, que ele se torna o hospedeiro. Então, quando há esse estudo, eles vão avaliar a espécie daquele animal, se aquele animal realmente é o animal hospedeiro daquela patologia, né? Então, eles vão fazer esses estudos, tá? Então, quando se trata de ecológico, a gente está falando ali tanto da região, quanto do município, quanto da populações de países, relacionada aí a questões ecológicas de solo, animais, enfim, todas essas questões, né? Então, a gente tem também a questão do solo envolvida. Transversal. A transversal são informações sobre a situação da saúde da população e uma avaliação com grande eficácia dos programas de promoção de saúde. Então, quando se trata dos estudos transversais, eles já estão ali falando das questões de promoção de saúde. Lembra que eu falei promoção de saúde, prevenção, prevenir? Então, toda vez que a gente falar de promoção e prevenção relacionada à epidemiologia, a gente vai estar falando de vacinas. Então, a gente vai lá e faz aqueles estudos, levantamentos de dados, avaliação, observação, vai fazer uma observação clínica, sinais e sintomas, ou daquela região, daquela comunidade, ou daquele estado, daquele município, daquele país, né? Vamos levantar vários dados, vamos para o laboratório com aqueles dados coletados, amostras de sangue, vamos colocar em lâminas, vamos ver qual que é o agente causal, se é um vírus, se é uma bactéria, o ambiente que ele vive mediante as pesquisas que foram coletadas, foi coletado dados que esse vírus acomete mais, ou essa bactéria acomete mais em épocas de frio.
o hospedeiro, foi levantado que o hospedeiro, por exemplo, contaminação por consumo de carne de vaca ou de boi, de porco. Então, eles vão levantar esses dados e vão fazer essas pesquisas. O hospedeiro é o macaco, né, que vai transmitir ali uma doença, ou o próprio barbeiro, o mosquito do Aedes aegypti. Então, assim, eles vão fazer esses estudos e vão ver qual que é o hospedeiro, onde vai hospedar esse vírus ou essa bactéria, que depois vai se disseminar aí, infectando as pessoas, né? E eles vão trabalhar com o quê? Com a promoção. Promoção, vacina, campanhas de vacinação. Então, após fazer todo esse levantamento, de ir para o laboratório, fazer todas as análises, descobrir qual o agente causal, qual que é o hospedeiro, qual que é o ambiente, a partir daí vão fazer estudos, né, dentro de laboratório para ser aí feita uma vacina e ser imunizada a população. Coorte refere-se a um grupo de indivíduos que pertencem a uma mesma população, sendo acompanhado durante um período, que aí quem determina esse período vai ser o médico responsável pela parte da epidemiologia ali daquela população, né, e sendo acompanhado com visitas, estudando as ocorrências daquela doença. Então, vamos supor, vamos pegar a dengue. Então, vamos pegar a população do estado de São Paulo, vamos falar por estado, vamos abranger estado, tá? Então, teve surtos em várias regiões de São Paulo. Então vamos abranger São Paulo, né, porque o surto está em toda São Paulo. E aí esse médico epidemiologista vai avaliar esse coorte, né, que é um grupo de indivíduos pertencentes à região do estado de São Paulo, e vai ali enviar alguns profissionais, delimitando por regiões e mandando, como se fosse aquela questão dos agentes de saúde. Ele vai delimitar uma área e vai mandar esses profissionais. E vai fazer visita. É bem parecido com o agente de saúde. O agente de saúde ele vai até a residência do paciente, fazer uma visita e vai acompanhar esse paciente. Então ele vai fazer uma anamnese. O que seria a anamnese? Ele vai perguntar qual a alimentação que ele faz uso, quantas refeições por dia ele faz, se ele tem alguma comorbidade, se ele pertence, se é diabético, se ele faz tratamento para essas patologias que ele mencionou. Ele vai observar se ele tem poder aquisitivo ou não, que isso é importante. Então ele está numa região muito pobre, que aí entra aquelas questões que eu falei, de saneamento básico, que tem córrego, né, do lado. Aí ele vai perguntar se quando chove essa água adentra a casa dele, e se isso ocorre, se geralmente ele tem contato com essa água, né? Então ele vai fazer várias visitas, tá? Então ele vai pegar, por exemplo, que eu dei um exemplo aqui, ó, uma população da zona rural. Então ele vai acompanhar durante o período, vai estudar todas as ocorrências que aconteceu naquele grupo. Então vamos pegar um grupo X da zona rural, vamos fazer visitas, questionários e vamos fazendo até a gente ter aí um resultado, né, desse estudo das ocorrências que aconteceram dentro daquele grupo nas doenças. Então ele vai avaliar e teve várias incidências durante esses 2 anos de estudo, várias ocorrências de sinais e sintomas de gripe, com maior ocorrência. Então essa população todo mês tinha sinais e sintomas de gripe. Então eles vão fazer esses tipos de levantamento, tá? E aí depois vão tomar medidas. Caso controle. Caso controle
é uma coleta de informação das pessoas referente ao passado com entrevistas com o objetivo de avaliar a frequência com que ocorre as exposições às doenças. Então aqui um exemplo, neste caso ele vai coletar dados, informações de vários tipos de grupos diferentes, então a gente já não está falando mais do mesmo grupo. O anterior a gente estava falando de um grupo, né, rural. Aqui a gente já está misturando dois grupos. Eu dei exemplos aqui, tipo o grupo indígena e o grupo rural. Então eles vão avaliar, vão lá, vai visitar, vai fazer questionários e toda vez que for, eles vão fazer questionários. Houve alguma mudança? Você teve alguma alteração de alimentação? Você teve contato com alguma coisa? Teve alguns sinais e sintomas de febre durante esse tempo que nós não estivemos aqui? E ele vai fazer essas visitas, né? E aí ele vai ver as exposições que ocorreram em cada grupo, né? E vai comparar. Aqui é comparar, tá? Comparar. Deixa eu arrumar aqui. Vai comparar. Tá? E aí ele vai comparar os dois grupos. Aí ele vai fazer o seguinte. O pessoal da epidemiologia vai fazer o seguinte. O grupo indígena, ele tem mais exposições a infecções respiratórias, do trato respiratório, do que o grupo rural. E aí ele vai ver o porquê esse grupo indígena tem mais afecções aí do trato respiratório do que o grupo rural. Então eles vão fazendo esse tipo de comparação. Aqui, estudo experimentais, então também chamados de intervenção, que são aqueles que ocorre algum tipo de intervenção pelo pesquisador, né? Então a área de pesquisa vai ali intervir. Então, exemplo, um pesquisador ele vai pegar uma pessoa e vai fazer experimentos, por exemplo, de uma nova vacina. Ele vai ver as reações que essa pessoa vai ter e vai verificar se teve ali retorno, né? Se ele foi imune ou não. Então vamos pegar um exemplo. Covid, início de Covid, precisa de estudos experimentais, precisamos de cobaias. Já fizeram vários testes em animais, né, animais de laboratório, que foram eficazes, mas a gente precisa testar no ser humano. Pegamos uma pessoa, ou pegamos duas, ou pegamos um grupo. Esses grupos às vezes não vai saber, tá, o que está sendo administrado. Então pega dois grupos. Vai ser realizado o experimento, que é a vacinação, que é a possível vacinação, e outro grupo, placebo. Placebo é um termo utilizado na enfermagem como se eu fosse mentir, fingir que estou fazendo um medicamento, mas na verdade ele não tem nada, é um soro, um exemplo. Então esses grupos não vão saber, então vai ser dois grupos diferentes que vão lá. Um grupo, vamos supor, vai tomar durante 2 meses, uma vez por semana, aquele componente de estudo experimental, e outro vai receber só soro fisiológico. Então eles sabem quem está tomando soro fisiológico e quem não está. E eles não vão saber, né? Depois eles vão comparar que esse grupo que tomou vacina, comparado aos outros que não tomou nada, quais foram as reações, efeitos colaterais, vai fazer coleta dos dois, obviamente o outro não vai estar imunizado porque ele não tomou. Então é um estudo experimental mesmo. Ou ele pode dar uma dosagem maior para um grupo, para o outro dar uma metade da dose. Então vamos fazer aqui, vamos supor 0,5, para o outro vamos fazer 0,25. O de 0,5 imunizou totalmente, o de 0,25 não. Então eles vão fazendo experimentos, tá? Toda vez que tem algum tipo de doença que precisa ser realizado vacina, sempre acontece esses tipos de estudos experimentais, tá? São pessoas voluntárias que se voluntariam, se propõem a fazer esses testes e assinam um termo, porque isso pode ter reações, enfim, né? E acontece dessa forma.
Então ele vai avaliar. Às vezes pode ser um que não tenha nada, outros tenha a vacina, né, o medicamento, o componente ali. Ou pode ser que um tenha uma dosagem maior, a outra menor, e eles vão comparar. E depois eles vão fazer teste para ver se foi imunizado ou não. Qual a porcentagem de imunização daquele grupo que foi feito de 50 pessoas, 10 imunizaram de uma forma eficaz, o restante foi imunizado de uma forma parcial. Então, esse que foi de forma parcial, por que foi de forma parcial? Porque esses talvez tinham comorbidades, os outros que foram de uma forma mais eficaz não tinham comorbidade. Então, tudo isso é feito dentro dos estudos experimentais. Aí eles fazem uma jogada para fazer essa imunização e depois ser disponibilizada para nós. Ensaio comunitário. Grupos de tratamentos que foram selecionados para o experimento em várias pessoas. Então, são ensaios comunitários. Aí são muitas pessoas e vários grupos. Aí eles dividem por grupos. Grupos que têm hipertensão, grupos que têm diabetes, grupos que têm uma doença autoimune. Enfim, eles vão fazendo vários grupos e vai fazendo esses experimentos. Tá? Aqui a gente vai falar brevemente sobre o conceito de saúde e doença, tá? Então, para a Organização Mundial de Saúde, quando fala definição de saúde e doença, né, então existem alguns conceitos. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente ausência de doença. Então é bem complicado porque para a Organização Mundial de Saúde, para uma pessoa ter saúde, ela precisa estar bem em todos esses campos aqui que eu vou grifar. Físico, mental, psicológico, né, e social. Então vamos lá. Aparentemente, vamos dizer que eu não tenho doença, podemos dizer. Porque até então eu estou aqui e não estou sentindo nada, né? Eu estou em perfeito estado, né, de cognição, tenho total controle do meu corpo está perfeitamente, né? Estou conseguindo andar, estou conseguindo gesticular, então sim, aparentemente não tenho nenhum problema. Não sei de nenhuma patologia, né? Então não faço tratamento de nada. Então, teoricamente, eu poderia falar que eu tenho saúde. Mas para a Organização Mundial de Saúde, isso não é uma verdade. Porque a partir do momento que eu, por exemplo, por mais que eu esteja bem fisicamente, se eu estou passando por um momento de estresse, esse estresse já não é mais considerado saúde, porque esse estresse pode me levar à ansiedade, né? A ansiedade já me leva a uma patologia que pode se desenvolver numa depressão, que pode desenvolver uma síndrome do pânico. Então eu não posso dizer que eu tenho saúde. Qual a pessoa que sai de casa hoje e não se estressa com alguma coisa? Ainda mais hoje, no mundo de hoje, falando pós-Covid, onde praticamente 1 ano as pessoas ficaram dentro de suas casas, onde casais se separaram, né, filhos brigaram com pais, enfim, e a própria questão do convívio social, que aí está marcado aqui que eu vou grifar só ele. Quando você não consegue ter um convívio social, você não consegue ter saúde. Então você precisa ter o convívio social com a família, os seus amigos, colegas de trabalho. E quando houve a pandemia, tudo isso
teve um problema bastante significativo na parte psicológica das pessoas. Então, podemos dizer que nós não temos saúde, nenhum de nós, porque nós não temos nenhuma possibilidade de não ter nenhum problema físico, nenhum problema mental e nenhum problema social. Então a gente não consegue. Por exemplo, dívidas. Quem é que não tem dívidas? Quem é que não se estressa no trânsito, no metrô, no ônibus? Então tudo isso vai refletir no meu corpo e tudo isso vai desenvolver ali algum estresse e pode desenvolver alguma patologia. Então eu costumo dizer que nós não temos saúde, né? Então, para a Organização Mundial de Saúde, ela diz isso, né? Que é o completo bem-estar físico, mental e social. Então aqui a gente, sempre alguma coisa dessas aqui a gente vai ter. Pode ser físico, pode ser mental, pode ser social. E na época do Covid a gente teve muitas essas questões do mental, psicológico, né, que afetou muito, e o social, onde mães ficaram longe de filhos, né, teve até casais que não puderam, por exemplo, quem trabalhava no Covid na enfermagem, na linha de frente, muitos casais que estavam na linha de frente, esposo, esposa, né, namorados, não voltavam para casa porque não podiam ter contato com o seu companheiro. Então eles ficavam em outro lugar, locais separados, né, e não tinha esse contato. E isso afetou muito a vida social das pessoas, né? Então, só para definir, então, o conceito de saúde e doença é isso, né? Aqui a gente fala outros conceitos mais detalhados, né? Somente com a ausência de doença. Então, não tem como falar que a gente tem ausência de doença, porque a gente sempre vai ter alguma coisa. E um desses conceitos estabelecido, né, pela Organização Mundial de Saúde, que foi até falado por Pereira em 2018, que diz que é completo estado, né, de bem-estar, e ninguém estar em completo bem-estar, que seja físico, que seja mental ou que seja social, né? Então sempre a gente vai ter aí algum problema relacionado, seja ele na parte física, psíquica, né, social. Então a gente sempre vai ter aí um conflito ali. Então podemos dizer que a gente não tem saúde, né? E aí a Organização Mundial de Saúde já nos relata isso. Bom, turma, terminamos por aqui e aí a gente dará continuidade depois.